Oi, meus queridos, bem-vindos a mais uma aulinha sobre sistemas operacionais. Começando uma parte bastante importante, se não for a mais importante, que é sobre processos. Hoje a gente vai ter uma introdução sobre esse assunto. Então, uma definição que vocês vão ouvir muito por aí, que um processo é um programa em execução. É uma definição meio simplista, né? Mas ela é verdadeira, tá? É, é verdadeira por quê? Porque um processo só vai existir a partir do momento que um programa for colocado em execução. Beleza? Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que programa é uma coisa e processo é outra. Às vezes a gente chama, encara como sinônimos, né? Mas não são, né? O programa é aquele cara que você fez. Você foi, escreveu, né? E fez todos os processos de compilação, assembly e linkagem, né? Então, é o seu programa. Na verdade, o seu programa é só a parte do texto, né? Só onde estão as instruções da linguagem de alto nível que você está usando, tá? Então, para a gente, uma coisa que permite você ver que eles são diferentes, né? É você entrar no Firefox, por exemplo, né? Eu estou comentando o Firefox aqui porque é um que eu uso, então fico com várias abas abertas, né, do Firefox. Então, na verdade, cada aba é o próprio Firefox em execução, né? Então, eu tenho vários Firefox, várias raposas de fogo em execução. Beleza? Então vamos aqui, ó. Então peguei aqui uma. Então esse aqui é um gerenciador de tarefas, né? Então um gerenciador de tarefas te dá várias informações. Aqui no caso só está me apresentando isso aqui, ó. O nome do comando, tá? O usuário, que é o cara que ativou esses programas, né? E aqui tem o uso da CPU, a quantidade de memória que eles estão ocupando, né? Na verdade eu não sei o que é esse RSS não. Também não importa, que se dane isso, não esquenta, tá? Então aqui está realmente a quantidade de memória, no caso é memória virtual que ele utiliza, né? E aqui está o PID. O que é PID? P de processo, ID de identificador. Então é o identificador do processo, tá? Então você vê aqui, ó, esse Firefox aqui tem esse identificador. O outro tem esse outro identificador, e esse outro identificador, e esse outro identificador, e esse tem. Então, cada aba aberta do Firefox na tua máquina, ou de outro programa qualquer, né, vai ser um processo único, né? Então ele tem a sua identificação única, tá? Não há repetição desse número, né? Então cada processo ele é identificado no sistema por esse número aqui, por um número inteiro, beleza? Que a gente chama de PID, tá? Então você tem aqui, ó, várias abinhas do Firefox, né? É claro que uma delas é a original, eu não sei qual é, tá? Aí eu teria que olhar aqui no PID. Aí o PID ele também tem aqui do lado do PID, que aqui não está mostrando, mas também tem quem é o processo pai, quem foi o cara que gerou esse processo. Tem isso, né? Existe processo pai e processo filho. No Linux é tudo assim, todos os processos são filhos de alguém, tá? Então existe um primeiro processo, que é o processo que inicia o Linux, né? Ele é o processo pai de todos. A partir dele vão sendo gerados os outros processos. Beleza? Então todos têm algum pai. Então,
algum desses aqui tem um pai. Deixa isso para lá, tá? Não esquenta a cabeça agora com isso. Beleza? Então aqui é só para mostrar que existe o programa Firefox, então tem lá o executável gravado no disco, em algum lugar, no disco, né? Em alguma pasta está lá o Firefox. No caso, se fosse o Windows, provavelmente fosse firefox.exe. No Linux eu não sei, acho que não tem extensão nenhuma para o Firefox. Tá? E se tiver, não tem problema. Eu não sei qual é. Então existe o programinha que está lá no disco, só tem um executável. Mas aqui você tem vários processos de execução. Então isso está te mostrando, né, que há uma diferença entre programa e processo. Programa é aquele carinha que está lá, quietinho no disco. Processo é uma instância do programa. Então aqui eu tenho uma instância, aqui tenho... Instância é... Você não sabe o que é a palavra instância? É como se fosse um exemplo, um exemplar, né? Então esse aqui é um exemplar, esse aqui é outro exemplar, que outro exemplar. Todos exemplares do programa executável Firefox, tá? Então são caras que são construídos a partir da execução do Firefox. Então assim um processo é uma instância de um programa em execução, né? Cada instância, então cada um desses exemplos que você viu ali, né, cada um que tem o seu próprio identificador, né, tem o seu próprio espaço de memória. Então para cada processo, né, quando um programa entra em execução e é gerado um processo para ele, ele tem um espaço de memória, e esse espaço de memória tem várias partes distintas. Entre elas a parte que contém as instruções do programa, né? As instruções já em linguagem de máquina. Tá? Cada processo tem os recursos que ele vai utilizar, ou que ele está utilizando, que foram alocados para ele. Então, a quantidade de memória, o tempo de CPU, arquivos em disco, dispositivos de entrada e saída, né? Cada um tem seu contexto de execução, quer dizer, é como se cada um tivesse uma cópia da CPU. Quando eu faço em contexto de execução, que são os registradores da CPU. Então cada um tem um. Tá? E outras informações adicionais. Então a gente vai ver isso tudo porque a gente vai ver como é que um processo é construído. Então todas essas partes aí vão ser detalhadas, então não precisa ficar nervoso. Então tá aí os principais componentes de um processo. Então tem o código do programa, né? São as instruções do programa. São as instruções que vão fazer aquele programa ser executado. As instruções que já estão na linguagem de máquina, né? Na linguagem de máquina daquele computador para onde o programa foi escrito, né? E essas instruções, né, elas estão no arquivo executável e elas vão para a memória no momento em que o processo é criado. Então, quer dizer, quando o programa é carregado na memória, né, e é gerado uma região de memória para o processo, né, essas instruções vão ficar num lugarzinho específico. Tá? Então, esse espaço de memória que é criado para cada processo, né, ele tem a seguinte parte, por exemplo, tem um segmento de código. Tá? Então, aqui no caso, a gente está falando segmento, porque eu preparei essa aula com foco na arquitetura da Intel ou AMD, tá? Da família 80x86,
tá? Tanto de 32 bits quanto de 64 bits. Talvez 64 bits tenha uma diferençazinha, tá? Mas, considerando máquinas de 32 bits, né, existe um modo de funcionamento desse processador que se chama modo protegido. Então, sempre ele está nesse modo protegido. Você ligou o computador, quando o sistema operacional for carregado, ele já ativa o modo protegido do processador. E no modo protegido, ele funciona baseado em segmentação. Tá? Beleza? Então a segmentação vai estar sempre ativada. Então, essa segmentação ela acaba sendo incorporada pelos programas que estão sendo executados naquela máquina. Tá? Então, vai haver na memória um segmento de código, que é uma região onde vão ser guardadas as instruções daquele programa, né? No caso, no processo. Né? E é uma região, por exemplo, como as instruções não devem ser modificadas, porque se modificar a instrução, o programa acaba sendo modificado, né? Não executa como deveria ser. Então, esse segmento de código é uma região que você não pode, é somente de leitura, você não pode escrever nada lá. Tá? Aí tem um outro segmento, que é o segmento de dados, onde você vai guardar as variáveis globais e variáveis estáticas inicializadas. Variável estática é quando você programa lá em C, por exemplo, e você coloca aquela palavra static na frente da variável. Tá? Então são variáveis que estão inicializadas já com algum valor. Tem um segmento que é chamado heap, né? Que você utiliza esse segmento no momento em que você faz alocação dinâmica de memória. Quando você me esqueci como é que é o comando daqui a pouco eu lembro. O comandinho em C que você malloc, né? Quando você usa o malloc do C, o que é o malloc? É memory allocation, né? Então é um tipo de alocação que você não faz durante a compilação, né? Você faz durante a execução. Então ele está sendo aquela região, aquela sua variável, você está criando ela no momento que o teu programa está sendo executado. Então você tinha um vetor e precisou aumentar esse vetor, ou precisou criar um outro vetor durante a execução. Você fez um if, precisa aumentar o vetor por causa do if. Precisa aumentar? Não precisa. Então, precisa. Então, se precisar, aí você usa um malloc, e esse malloc vai criar um vetor de forma dinâmica, quer dizer, vai criar esse vetor no momento que o teu programa estiver em execução. E ele vai criar onde? Nessa região chamada heap. Tá? Então, o segmento é heap. Aí tem o segmento de pilha, que provavelmente vocês devem saber profundamente o que é pilha, né? Vocês já tiveram várias aulas de programação e que mais? E arquitetura de computadores também fala pilha. Onde mais fala pilha? Linguagem de programação fala pilha, conceitos de linguagem de programação fala pilha, estrutura de dados fala pilha. Então vocês estão sabendo bastante o que é pilha, né? Então tem um segmento chamado pilha, que é onde vão sendo guardados os quadros, né, frames de chamadas de função. Que diabo é isso, né? Quando você chama uma função, o que acontece? Uma nova parte do programa, ou um outro programa que não é o seu, está externo, vai executar. Então quer dizer que vai acontecer o quê? O teu programa deixa, o programa principal deixa de ser executado pela CPU para executar a função, né? Então o que vai acontecer? O teu programa ele usava os registradores da CPU,
tanto os registradores que você usa para os cálculos comumente feitos, né, que são os registradores de propósito geral, como os registradores que servem para algum propósito específico. Por exemplo, o contador de programas ou o ponteiro de instruções, né, dependendo da arquitetura, eles chamam esse registrador de formas diferentes. Então, quer dizer, é o cara que aponta para a próxima instrução a ser executada pela CPU. Então, tem sempre um ponteiro que vai dizendo, ó, a próxima instrução é essa, a próxima instrução é essa, a próxima instrução é essa. Tá? Então, tem esse ponteiro que ele estava sendo usado pelo programa principal, né? Agora vai entrar a função na jogada. Então, quem vai usar agora esses caras, esses registradores, tanto os especiais quanto os de propósito geral, é a função que entrou. Só que a função vai terminar e retornar para o programa principal, não é? E quando retornar, tem que retornar exatamente para o estado que a CPU estava naquele instante quando a função entrou. Então ele tem que retornar para aquele estado. Então todos os registradores, todos os valores dos registradores daquele instante onde o programa principal parou, tem que ser salvos. Vai ser salvo aonde? Na pilha. Tá? Da mesma forma que quando você chama uma função, você pode passar parâmetros para essa função. Não é? Aí esses parâmetros eles podem ser passados via registradores ou, mais comumente, passados através da pilha. Tá? E quando a função termina, ela também pode retornar valores. Esses valores vão ser transferidos através da pilha. Então, cada chamada a uma função, né, que vai utilizar todo esse salvamento de registradores e valores de e argumentos, né, se chama quadro. Então, chamou a printf. Então, agora o quadro do momento que está sendo usado é o quadro que a printf está utilizando. Aí, quando a printf terminar, tudo isso daí vai ser destruído, quer dizer, não vai ser destruído, mas vai voltar para o ponteiro da pilha, vai voltar, vai regredir, né? Vai voltar para a posição original, onde que ele estava antes da função. E provavelmente você vai chamar outra função, e a outra função vai ocupar a pilha de novo, né? E aí ele vai destruir essas informações automaticamente. Por isso que as variáveis que estão na pilha a gente chama de variáveis automáticas, porque elas são construídas e destruídas automaticamente. É isso. Tá? Bom, então a pilha tem essa finalidade. Eu não sei se eu expliquei ou se eu compliquei. Às vezes eu sou enrolado. E às vezes esse cara aqui não me respeita. Bom, aí principais componentes / características de um processo. Então tem o contexto de execução. Então esse contexto de execução inclui contador de programas, esse registrador que eu acabei de falar. Então em alguns lugares ele é chamado de PC, de Program Counter, ou de IP, Instruction Pointer, né? Que aponta para a próxima instrução a ser executada. Aí tem um conjunto de registradores da CPU que armazena o estado atual do processo. Tá? Então aqui tem tantos tem registradores de propósito geral, então, porque tem estado, então, e também tem um registrador específico, né, da CPU que se chama PS. Já teve esse nome, PSW, não sei se acho que não se usa mais esse, que é Program Status Word, né? Uma palavra. Então seria um registrador onde cada bit do registrador ele diz um determinado estado, de se teve overflow, se teve resultado zero, se teve resultado negativo, se teve vai 1, né, que é o carry, né?
se teve interrupção, se tem, sei lá, tem vários bitzinhos, né? Então, que a gente costuma chamar de flag. Então, quando um bit está dando alguma informação dentro do registrador, aquele bit é um flag. É como se fosse uma bandeirola dizendo, ó, ocorreu isso ou não ocorreu, né? Então, está sempre 0 ou 1, né? Bom, então tá lá o estado, né? Dá só o estado dos registradores. O ponteiro da pilha também está nessa jogada, né? Que ele aponta para o topo da pilha do processo, né? Ao passo que vai usando a pilha, esse ponteiro, né, vai se deslocando para dizer onde é que está o próximo espaço livre da pilha. Aí também, principais componentes de um processo também são os recursos que ele está usando, né? Então, esses processos podem acessar e usar recursos do sistema, como o tempo da CPU, né? Quando o processo está em execução, ele está usando a CPU, ele está usando o tempo da CPU. Memória, dispositivo de entrada e saída, arquivos. Então, o sistema operacional gerencia e aloca esses recursos aos processos com base em seus requisitos e prioridades. Então, o sistema operacional gerencia e aloca esses recursos aos processos. Tá? Então, o sistema operacional não dá esses recursos para qualquer coisa que está lá no sistema, né? Nem tem essa qualquer coisa que está lá no sistema. Então, o sistema está organizado em processos. Tá? Então, se eu quero implementar multitarefa, por exemplo, ou multiprogramação, né? Isso vai estar os programas que estão sendo executados vão estar na forma de processos, porque o sistema operacional consegue controlar esses processos, conseguem manter o rastro deles, saber o que eles estão fazendo, o que eles estão usando, né? Eu posso, por exemplo, criar um escalonador. O escalonador é um cara que diz quem é que vai usar a CPU naquele momento. Então, se eu estou organizado tudo com o processo, eu falo, agora executo o processo 1, agora executo o processo 2, agora é o 3, agora é a vez do 4. Aí tem um processo que quer usar o disco, o outro também quer e o outro também quer. Então agora uso o disco processo 2, agora uso o disco processo X, agora uso o disco processo Y. Então está tudo sendo controlado na base de processos. Então nós temos várias bolhazinhas, né? Que essas bolhazinhas são os processos. Então eles têm tudo lá dentro, tudo que eles precisam, né? É um mundo à parte ali, né? Cada um é um mundo à parte. Cada um é como se cada um fosse um computador em si. Ele contém todas as informações que ele necessita ali para ser executado. E como eles são uma bolha, como se eles são uma coisa, como o sistema operacional encara eles como sendo uma coisa, né? Ele consegue falar, ó, esse processo agora vai fazer isso, aquele está fazendo aquilo. Então ele consegue visualizar o movimento que está ocorrendo no sistema. Professor, que movimento esse sistema tem? Mas tem os processos sendo executados, né? Só que a execução de um processo em execução, ele tem várias nuances, né? Em algum momento ele está usando a CPU, em algum momento ele está usando o disco, em algum momento ele está lendo o teclado, em algum momento ele está imprimindo, em algum momento ele está mandando dados para a rede ou pegando dados da rede, né? Então ele está fazendo várias coisinhas. Se não tivesse uma organização, né, como já ocorreu no início dos sistemas operacionais, era difícil, ficava meio bagunçado, né? Não ter um organismo, né? Como se o sistema operacional, o processo como fosse um organismo, né? Um organismo tem várias partes dentro dele, né? Então não é mais fácil você, por exemplo, ter a identidade de uma pessoa e saber o que aquela pessoa está fazendo?
não que eu queira controlar pessoas, mas uma maneira, né, de se controlar as pessoas numa sociedade, né? Então você vê a pessoa como um ser único. Você não vê uma pessoa independente, os órgãos dela, né? O coração, vamos ver aqui o coração de uma pessoa, aí são os corações, aí são os estômagos. Não, você não vê isso, você trata a pessoa como um indivíduo, uma coisa única, igual aqui o processo. Você não encara o processo como vários pedaços. Não tem um pedaço das instruções, tem um pedaço dos dados. Não, você trata, o sistema operacional, ele trata aquela coisa como um indivíduo. E aí, como ele está organizado como indivíduos, ele consegue saber o que esses indivíduos estão fazendo no sistema, ele consegue controlar esses indivíduos. Baguncei, né? Nossa. Deve ser o horário. Mudou, né? Estava como principais componentes de um processo, mas componentes barra características, tá? Bom, então um processo também tem um ciclo de vida, né? Ele é criado, quer dizer, ele nasce, né? Ele vive e ele morre. Tem tudo isso, né? Só que não é assim que a gente chama. Então ele tem a criação do processo, né? Aí esse processo vai sendo criado com os recursos que ele precisa. Então, quando ele tiver com tudo em ordem que ele precisa, ele se diz que o processo está pronto. A partir do instante que ele está pronto, ele pode ser executado, tá? Se ele pode ser executado e chegou a vez dele de ser executado, ele entra em estado de execução. Aí pode ser que ele queira utilizar um dispositivo de entrada e saída agora, né? Então ele não quer mais ser executado, ele quer usar o dispositivo de entrada ou saída. Aí ele entra em outro estado, ele entra no estado de espera. Aí depois de obter aquilo que ele precisava na entrada e saída, né, ele volta a ficar pronto. Aí ele volta a ficar pronto, aí ele pode entrar em execução. Isso pode ocorrer várias vezes, né? E às vezes ele nem quer usar entrada e saída, mas ele só quer usar a CPU. Mas só que para garantir que todos os processos tenham direito à CPU, não se deixa um processo executar todo o tempo que ele quer, né? Então, para cada processo é dado um determinado tempo de execução. Então, sei lá, estipula um prazo, tipo 20 milissegundos. Então, durante 20 milissegundos, se aquele processo não quiser nenhuma entrada e saída, ele pode ficar na CPU sendo executado. Mas quando bater o tempo dele, 20 milissegundos, ocorre uma interrupção do timer, né? O timer é o cara que está lá contando o tempo, contando os milissegundos, os microsegundos, os nanosegundos, sei lá quanto tempo, como é que ele está contando. E aí quando chega em 20 milissegundos, por exemplo, não precisa ser esse número, né? O número que eu estou chutando aqui, gera uma interrupção e essa interrupção faz o quê? Lembra das aulas passadas? Faz com que o sistema operacional entre na jogada, né? E detecte o que foi que gerou a interrupção. Ele sabendo o que gerou a interrupção, ele já sabe o que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer o quê? Tirar aquele processo que ficou 20 milissegundos de execução, tirar ele da jogada e colocar outro que esteja lá na fila para ser executado. Isso para quê? Para dar chance para todos serem executados. Tá? Bom, aí quando o processo já fez todos esses trâmites, ele termina, né? Só que ele não pode ser terminado de qualquer maneira. Associado a um processo tem um monte de recursos que foram alocados para ele. E esses recursos precisam ser devolvidos para o sistema, porque se não devolver, vai chegar um determinado momento que o sistema não tem mais recurso nenhum e não pode ter mais processo nenhum para ser executado. Então tem que devolver.
Então ele fica num estado de terminado e ele vai ali, né, o sistema operacional vai devolvendo os recursos que ele estava utilizando e até quando devolver tudo ele é banido do sistema e pronto. Terminou. Aí aqui está dizendo, ó, o escalonador do sistema operacional é o responsável pela transição dos processos por esses estados. Então tem esses estados aqui, eles podem mudar o nome, podem ter outros nomes, né? Depois a gente vai ver na próxima aula, nessa não. Então ele tem esses estados e quem é a parte do núcleo do sistema operacional que é responsável em fazer esse trâmite, né? essa transição através dos estados? É esse carinha aqui, ó, o escalonador. Tá? Uma tradução, um outro sinônimo para escalonador é o agendador. Né? Talvez agendador seja mais intuitivo do que escalonador. Mas é o cara que escolhe os momentos em que cada processo vai para um determinado estado. Tá? Aí está dizendo aqui, ó, isso garante a utilização eficiente dos recursos e capacidade de resposta. Né? O que cara quer dizer isso? Né? Garantindo a utilização eficiente dos recursos. Então, olha, garantir a utilização eficiente de um recurso, por exemplo, da CPU, é não deixar que um único processo domine a CPU e deixe os outros todos esperando a vida toda, por exemplo, ou esperando muito, né? Dando mais para um do que para outro, mais tempo para um do que tempo para outro. Então, isso está garantindo a utilização eficiente do recurso. E isso também é verdade, tanto para a placa de rede, ou para o disco, ou para qualquer outro dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, é esse cara que vai coordenando o tempo, né, e o momento que cada um dos processos vai utilizar esse recurso, então ele está garantindo uma boa utilização dos recursos. Tá? E quando a gente pensa em CPU, então ele também está melhorando a capacidade de resposta. Não é? Nenhum processo está esperando muito tempo para dar uma resposta. Por 20 milissegundos a gente nem entende. Né? 20 milissegundos é 1/50 do segundo. É a 50ª parte do segundo, não é? 50 vezes 20 dá 1000, não é isso? Então é a 50ª parte do segundo. Então, a gente não entende nem direito 1 segundo, vai entender a 50ª parte de 1 segundo, não entende. Então, por exemplo, se você pode ter aqui a impressão que você tem de vários programinhas seus executando ao mesmo tempo, é porque eles estão sendo escalonados, né? Pela CPU, cada um fica 20 milissegundinhos e você acaba achando que todos eles estão sendo executados ao mesmo tempo, mas na verdade cada um está sendo executado um pouquinho. Então isso também te dá uma ideia de resposta mais rápida, né? Agora não sei se tinha mais coisa, porque o meu mouse parou de funcionar. Bom, espero que não tenha mais nada. Vou ter que sair para voltar. Olha lá, tinha, né? Tinha. Ah não, esse aqui já é o outro. Já é o anterior. Ah, não tinha mais nada mesmo não. Então tudo bem, vamos voltar lá. Rapaz, mas tu é burro, hein? O mouse também não funciona, é uma beleza. Bom, razões para a introdução do conceito de processo. Fornecer uma maneira estruturada e eficiente de gerenciar a execução de programas em sistemas de computador.
isso é uma maneira bonita de falar o que eu acabei, essas coisas que eu vim falando. Então você tem vários indivíduos, né, processo. Então isso é uma maneira eficiente de você gerenciar a execução dos programas, né? Você consegue coordenar os processos como um todo, né? Como um indivíduo, como uma bolha. Cada processo é uma bolha e você vai sabendo o que essas bolhas andam fazendo pelo teu sistema. Então você consegue gerenciar a execução dessas bolhas, né? As principais razões para a introdução de processos incluem, vamos ver, gerenciamento de recursos. Os processos permitem que os sistemas operacionais aloquem e gerenciem recursos do sistema, como tempo, CPU, memória, já está falado. Isso aqui eu não falei ainda, tá? Isolamento e proteção. Os processos fornecem um nível de isolamento e proteção entre diferentes... Então é o seguinte, cada uma dessas bolhas, ela está ali, ó. Ela acha que só ela está no computador. Ela acha que o computador é dela. Ela não sabe a existência dos outros que estão por ali, tá? Então ele está isolado, eles estão isolados. E esse isolamento também permite que um não invada a região do outro. Então esse isolamento é feito de tal maneira, né, que por exemplo, o processo ele tem um espaço de memória dele, né? Esse espaço de memória dele é uma memória virtual, né? O que é uma memória virtual? É uma memória que não existe, né? Você pensa assim, não existe. Então tem os endereços que estão ali, são endereços fictícios, tá? Não são fictícios, mas é como se fosse uma historinha. Só o processo acha que aqueles endereços existem, tá? Quando chegar na CPU e a CPU precisar acessar a memória física, né? Então quando um processo está sendo executado, ele está executando as instruções daquele processo, né? As instruções dele, na realidade, estão armazenadas numa região da memória RAM física, né? Então existe um mapeamento entre esse mundo de mentira, né? Então tem um mapeamento do mundinho de mentira do processo para o mundo verdadeiro físico. Cada processo tem o seu próprio mapeador, que faz um mapeamento para regiões diferentes da memória física, tá? Então o processo A pode estar usando os mesmos endereços que o processo B está usando, só que são endereços virtuais. O processo A, na bolha dele, ele está usando, sei lá, o endereço virtual 50. E por acaso, o processo B também está usando o endereço virtual 50. Só que o mapeamento de cada um, o mapa de memória de cada um, vai apontar para regiões diferentes da memória física verdadeira. E isso dificulta ou torna impossível que um processo consiga invadir a região física real de memória do outro. Não consegue, porque são mundos que estão em dimensões diferentes, são mundos paralelos, eles não conseguem se invadir, né? Cada um, por quê? Porque tem esse mapeamento da memória virtual, tá? Então isso isola e protege, né? Então os processos fornecem um nível de isolamento e proteção entre os diferentes programas de execução do sistema. Cada processo possui seu próprio espaço de memória, evitando que os programas interfiram nos dados e segmentos de código um dos outros. Claro, tá? Cada mapa de memória vai apontar para uma região diferente de memória. Então vamos dizer que o processinho A é um processinho malandro, ele fala assim, eu sei que o processo B tem um dado importante no endereço 200. Aí o processo A tenta acessar o endereço 200. Só que o endereço 200 dele
vai cair no mapeamento para a região de memória dele, vai cair no 200 relativo, né, a posição física relacionada ao endereço 200 desse processo A e não do processo B. Porque o endereço 200 do processo B está apontando para uma outra região da memória física. Então eles não conseguem se atacar, né? Não conseguem se invadir, interferir. Tá? Então, olha, outra razão para a introdução do conceito de processo é a simultaneidade e multitarefa. Os processos permitem que o SO suporte a execução simultânea de vários programas. Tá? Isso é conhecido como multitarefa ou multiprogramação. É aquele negócio que eu falei, como eles são bolhas, é fácil para o sistema operacional controlar esses caras, né? Então, se não fosse essa ideia, pode até existir uma outra maneira que a gente não saiba, né? Ou pelo menos que eu não sei, né? Que possa ser utilizado para fazer o controle de processos ou de execução de programas em um sistema, né? Se é um sistema onde só aceita um programa de cada vez a execução, você não fica preocupado, ele só tem aquele programa, que nem lá o programinha do teu micro-ondas. Ele é só aquele programa, você liga o micro-ondas e ele vai funcionar aquele programa que ele tem ali, mais nada. Ele não tá, os recursos do micro-ondas não estão em disputa com outros processos dentro do micro-ondas, é só aquele. Tá? Então não há uma preocupação. Agora, a partir do momento em que você vai ter, bom, eu quero agora ter vários programas executando ao mesmo tempo, ou mesmo que eles não estejam na CPU ao mesmo tempo sendo executados, né? Só tem uma CPU, então só pode um de cada vez. E você também só tem um disco, então só pode um de cada vez no disco. Então, uma maneira de você conseguir controlar os recursos do sistema, né, de uma maneira eficiente e decente, sem dar zero, uma ideia que criaram foi o processo. É isso aí que ele está dizendo. Tá? Aí o escalonamento, né, os processos, né, a existência de processos, né, essa organização em bolhas, permite que exista um escalonador. Agora vai a bolha 1, agora vai a bolha 2, agora é a bolha 3. Tá? Ele consegue, é uma organização que ele consegue fazer que o escalonador funcione. Se não tivesse essa maneira organizada bonitinha, ia ser uma coisa difícil, né, de fazer, escolher quem seria o próximo programa a ser executado, né? Agora o mouse funcionou, não sei se ele jogou para frente. Pô, desculpa, viu, gente, mas é que às vezes esses programinhas do Linux, esse BR Office, sei lá, um Office da vida, às vezes ele não respeita muito bem, né? Então eu fico na dúvida. Não, só tem essas duas linhas mesmo aqui. Vamos ver. Então, continuando, né, a razão para a introdução de conceito de processo. Aí às vezes fica meio esquisito, né? É burrice minha, tá? A comunicação entre processos não é uma razão para introduzir o conceito de processo. A comunicação entre processos só surgiu porque existem processos, tá? Então, são características do processo, tá? Bom, então, esse mundo do computador, onde tem múltiplas tarefas, né, ou múltiplos processos querendo ser executados ou querendo usar os recursos do sistema, foi construído através dessa ideia de bolhas, né? Então esses caras estão isolados.
eles estando isolados, eles não conseguem interferir um com o outro. Eles não conseguem interferir um com o outro, também significa que eles não conseguem conversar um com o outro. Então, o sistema operacional tem que fornecer uma maneira deles se comunicarem. Não, mas para que um processo vai querer se comunicar com o outro? Porque você pode ter o teu programa que você criou, você pode querer que ele funcione, cada pedaço, você conseguiu paralelizar todo o funcionamento do teu programa. Aí você vai querer que, bom, eu quero que uma parte do meu programa rode numa CPU, outra parte rode em outra CPU e outra parte, quer dizer, que você quer que seu programa funcione em paralelo, tá? Isso é uma das coisas que você quer. Só que nem todas essas partes do teu programa nem sempre vão ser todas paralelas para sempre. Em algum momento as informações que cada uma dessas partes que funcionam em paralelo, elas vão produzir informações. E essas informações precisam ser, por exemplo, você está executando uma equação complicada. Aí você fala assim, não, essa parte do programa vai executar uma parte da equação e isso vai para como é um processamento muito forte, eu quero que rode numa CPU, essa outra parte da equação rode em outra CPU. Então, elas vão calcular partes separadas da equação. Mas em um determinado momento, as informações que cada uma produziu vai ter que se juntar para dar o resultado final, né? E então essas partes que estavam funcionando em paralelo precisam se comunicar com o programa principal, vamos dizer assim, né? Entendeu? Tem que juntar essas duas partes para dar o resultado final. Então a gente olha para o teu algoritmo e você fala assim, não, isso aqui eu posso tornar paralelo. Então as partes que são paralelas, elas vão funcionar em CPUs diferentes ou em núcleos diferentes, mas num determinado momento vai ter que juntar essas informações que elas produziram para chegar no resultado final. Então eles precisam se comunicar nesse caso, né? Uma outra maneira de se comunicar é isso. Não só se comunicar, como sincronizar, né? O processo principal que gerou esses outros dois processinhos que vão funcionar em paralelo, tem que esperar esses dois terminarem para dar o resultado final. Então tem uma sincronização também entre eles, né? Mas às vezes a gente não tem um sistema com multiprocessadores ou com multinúcleos, né? Só tem um processador de um núcleo só. Mas aí você quer fazer o teu programa também ser todo em módulos, né? Então você faz por exemplo, você quer fazer um programinha lá que tem menus, né? E você não quer que os menus fiquem bloqueados. Enquanto um menu está sendo utilizado, você pode fazer com que o mouse vá em outro menu, abra outro menu, que eles funcionem separadamente, né? Então, você pode botar cada uma parte desses menus, né, num processo diferente. E em algum momento eles precisam se comunicar também. Bom, é isso, tá? É isso aqui que ele quer falar. Os processos estão isolados para se comunicar, trocar dados, você implementa mecanismos de comunicação. Então, quando eles querem se comunicar, eles têm que falar com o sistema operacional. Então, tem que fazer aquela coisa, lembra? Lembra do nome daquela coisa que um processo precisa fazer para pedir coisas para o sistema operacional? Tem que fazer uma chamada ao sistema, né? Então, tem que fazer a chamada ao sistema e dizendo qual é o tipo de comunicação ou sincronização que eles querem fazer, tá? Aí tem isolamento e recuperação de falhas. Aquilo é mais ou menos parecido com aquilo que a gente tinha falado, né? Que eles são isolados e um não interfere com o outro. E como
como um não interfere com o outro, mas o sistema operacional também é feito de tal maneira que eu posso terminar com um desses caras. Vamos dizer que um determinado processo deu zebra lá, enquanto estava usando a CPU, deu uma zebra nele, ele ficou querendo usar a CPU para sempre. O sistema operacional, através do timer, descobriu que ele queria fazer isso, ficar para sempre com a CPU. Ele foi lá, puf, tirou ele da CPU, né? E tirou ele para sempre do sistema e não alterou nenhum outro processinho que estava querendo ser executado, tá? Pode ter casos que, por exemplo, pode ser que tenha um programa que ficou dominando a CPU, o sistema operacional não tinha a capacidade de terminar com o programa sem ter que desligar, fazer um reset no computador, né? Resetar o processador para que aquele programa pare. Então, isso vai interferir com todos os outros, não é? Mais ou menos isso aí que está sendo dito aí. Bom, mas aí tá. Aí você fez o seu programinha, então tá aquele arquivo executável. Como que um executável se transforma num processo, né? Então vamos ver aqui o que tem. Um arquivo executável contém várias informações essenciais para a construção de um processo. O que está dizendo aqui, é que um arquivo executável não só contém aquelas instruçõezinhas que você criou na linguagem de programação de alto nível e foi convertido para a linguagem de máquina. Não é só isso o programa executável. Um programa executável tem várias informações. Tem várias informações que vão ajudar o sistema operacional a carregar aquele programa para a memória. Então tem várias informações. Vamos continuar aqui. Como um executável é produzido, né? Então, a primeira coisa que você faz é digitar as instruções em linguagem de alto nível. Então, você está lá, você fez o teu programa fonte, depois você fez a compilação. O que a compilação faz? A compilação transforma as suas linhas de linguagem de alto nível em instruções em assembly. É isso que ele faz, converte para assembly. Aí depois o assembler, né, ou o montador, transforma aquele teu programa que está em assembly em programa de linguagem de máquina. Aí depois acontece uma outra coisa chamada link e edição. Eu só que eu vou chamar de linkagem, tá? Não tem essa palavra, mas a gente entende o que é. Então, compilação, montagem e linkagem, essas fases incluem informações no arquivo executável. Incluem informações do tipo símbolos. Quais são os símbolos que ele está usando? Que símbolos são esses? Os nomes das variáveis, os nomes das funções. Variáveis e funções têm posições em memória, então isso está relacionado com endereços de memória. Variáveis e funções têm endereços de memória. Então ele vai fazer tabelinhas com esses símbolos, né? E que depois o linker vai precisar saber de tudo isso para juntar exatamente as variáveis e as chamadas às funções com as respectivas funções, tá? E mais um monte de outras informações, principalmente sobre a composição de memória do programa, né? Então isso aqui tudo a ver, tudo que precisa ser resolvido aqui é porque o teu programa chama função. Essa função está onde? Está dentro de uma biblioteca? Em que posição da biblioteca? Essa biblioteca ela já está na memória e a função só vai vir para o teu programa no momento em que o programa estiver em execução? Ou seja, é uma linkagem dinâmica? Ou é uma linkagem estática, onde você vai precisar trazer essa parte da biblioteca e juntar no teu programa e fazer um programão grandão com todas todo o código de todas as funções que ele chama?
Então, todas essas coisas que eles chamam têm endereços, então tem que organizar, tem que fazer uma organização desses endereços, tá? E é que a gente só faz programa em linguagem alto nível, né? Mas quando você faz um programa em assembly, você também precisa colocar algumas diretrizes ao longo do teu programa, dizendo, ó, esse aqui é o segmento de texto ou segmento de código, quer dizer, é o segmento onde vão ficar as instruções do programa. Aí onde você vai colocar variáveis, sei lá, tem o Hello World. Hello World é uma string que vai ser apresentada, então isso aqui também são dados, né? Então vai ficar onde o Hello World, né? Aí tem um segmento de dados para colocar o Hello World. Então tudo isso aqui, quando você programa em Assembly, você organiza o teu programinha também em segmentos. Então aqui também estão as informações de segmentação, né? Então todas essas informações são necessárias para quando o programa vá para a memória, para que se aloque uma região de memória compatível para aquele programa ser executado, tá? E então essas várias informações, né? Principalmente essas informações de organização do espaço de endereço do processo, que a gente chama de layout de memória, estão incluídas no teu arquivo executável, tá? E a estrutura do arquivo executável segue um padrão, independente do sistema operacional que você está, independente da máquina que você está, existem padrões para o teu arquivo executável, tá? No caso do Linux, rodando numa máquina 80x86, tá? Vai ter um arquivo que tem um determinado aspecto, um determinado padrão, né? Então, esse padrão, no caso do Linux, atualmente ele está usando o ELF. ELF é isso aqui, ó, executável, formato executável e linkável, tá? Então, isso aqui tem todo um padrão que diz como que as informações têm que ser são disponibilizadas dentro do arquivo executável, tá? Isso tem a ver com o sistema operacional em uso e também com a arquitetura. Porque lembra que eu falei, ó, nas máquinas 80x86 tem o modo protegido, né, que obrigatoriamente inclui essa segmentação. Pode ser que outras máquinas não tenham essa ideia de segmentação, então pode ser que seja diferente o arquivo executável, né? Tenha outras divisões lá nesse arquivo executável, tá? Bom, no Linux a gente usa o ELF atualmente e no Windows a gente usa o PE, portável executável. Ave Maria, como esse troço aqui trava, mano. Bom, aqui de novo, então aqui o que a gente está apresentando aqui é o layout. Provavelmente você já deve ter visto assim, o professor de linguagem de programação lá em C deve ter mostrado esse tipo de estrutura, né? Não essa estrutura aqui, essa parte de cima não, mas essa outra parte aqui, ó. Então aqui a gente tem um segmento de texto, que é o segmento de código, onde estão as instruções de máquina do teu programa, né, convertidas já para instruções de máquina. Tem o segmento de dados, tem esse segmento BSS, cada um são dados também, né? Então, no caso, um é dado inicializado com variáveis globais, com variáveis inicializadas, o outro são variáveis que foram criadas, mas não foram inicializadas. Aí tem o heap, que é onde você coloca as suas variáveis, né? Variáveis que são construídas dinamicamente ao longo da execução, né? Que é essa região toda aqui, né? Tá? Que é o heap. Então ele está dizendo que o heap está crescendo nessa direção, e aqui você tem a pilha, e a pilha cresce na direção contrária, né?
Então, às vezes, a região da pilha e a região do HIP pode se chocar, é o que a gente chama de estouro da pilha, né? Que a pilha cresceu além do que era permitido e começou a destruir informações que estavam aqui na tua área de memória dinâmica. Tá? Então, esse espaço de memória, todo o processo tem isso aqui, tem essa regiãozinha. Uns usam mais, outros usam menos, né? Mas todos têm essa cara. No Linux 32 bits, tá? Eu não vou falar de 64 bits porque é uma quantidade absurda de memória que eu me perco e eu não sei, então eu vou falar para vocês de 32 bits, que é o suficiente para dar ideia da coisa como funciona, tá? E aí você extrapola para 64 bits. Então, quando você tem uma máquina de 32 bits funcionando num sistema operacional de 32 bits, o que acontece? Você tem 4 gigabytes de endereços. Você tem o teu espaço de endereçamento é 4 gigabytes. Tá? Então, cada processo tem esse espaço para ele. Não que ele tenha esse espaço, que isso exista realmente, né? Mas ele é capaz de gerar 4 gigabytes de endereço. Quer dizer, ele é capaz de gerar 4 giga endereços. Só está gerando endereço, é um número. Isso não quer dizer que ele exista fisicamente. Então, cada processinho tem 4 giga endereços. Isso quer dizer que cada processo tem um espaço de 4 gigabytes. Então, cada processo acha assim, eu sou dono de toda a memória, eu tenho 4 gigabytes para mim. Então, cada um deles pensa assim. Tá? Uma máquina de 32 bits. Por que, professor, 32 bits é 4 GB? 2 elevado a 32 dá 4 GB. Tudo bem? É isso. É 32 bits, fala isso, 32 bits. Agora, quando é uma máquina de 64 bits, é 2 elevado a 64. Eu não sei o que é, como é que é. Tanto é que é tão absurda essa quantidade que os sistemas operacionais não utilizam essa parte toda. Acho que usa até 2 elevado a 48, não me lembro. Tá interessado? Pesquisa por aí. Então, no Windows é um pouco diferente. No Windows ele guarda, acho que ele guarda 2 GB para o kernel, né? Lembra que é kernel? O núcleo do sistema operacional, então tem 2 GB para o kernel e 2 GB para o usuário, para a parte do programa do usuário. No Linux são 1 GB para o kernel e 3 GB para o usuário. Tá? Então, cada programa do usuário tem esses 3 GB dele, mais uma região de endereços, mais 1 GB de endereços, que são mapeados para o kernel. Tá? Isso aqui não quer dizer que cada processo tem um kernel para ele, não. Cada processo mapeia, né? Os endereços que estão aqui são os endereços das estruturas do kernel, da pilha do kernel, das estruturas do kernel, tá? Então todos os processos têm uma regiãozinha que apontam para essas estruturas do kernel, tá? Isso aqui é um valor compartilhado. Aqui é único para cada processo, mas aqui é compartilhado entre todos os processos. Então tem essa estrutura assim, tá? Então, aqui dando uma explicação sobre esse layout de memória, então tem o espaço do usuário, então você tem o segmento de texto, que você já viu que tem as instruções, segmento de dados, que contém as variáveis globais e estáticas inicializadas, tem o segmento BSS, que contém variáveis globais e estáticas não inicializadas, né? Na verdade, são inicializadas como zero pelo loader, né? Tem a região de RIP, ó, como é o que eu botei, como é que se fala, né? RIP. Né? Para você não ficar sem saber como é que fala. É usado para alocação dinâmica de memória, quando você usa malloc, calloc, realloc, né? São as funções lá do C. Então ela cresce,
né, aumentando o valor do endereço. A pilha, né, que usado para chamadas de funções, variáveis locais e fluxo de controle, ela cresce para baixo, quer dizer, os endereços começam do mais alto para o mais baixo, aqui é do mais baixo para o mais alto. O espaço de kernel é protegido e não pode ser acessado diretamente pelos processos. Embora ele esteja naquele espacinho ali do processo, né, na verdade ele está mapeado, né, mas o processo não consegue acessar aquela região diretamente, a estrutura ele não consegue usar a estrutura do kernel, né? Ele tem que utilizar chamadas ao sistema, aí quando chama ao sistema aponta para aquelas regiões lá dentro. Como a ativação do executável se torna num processo? Então você tem um programinha lá, você clicou nele no ícone ou você digitou, né, o nome daquele programinha. Como aquela coisa se transformou num processo, né? Então vamos ver aqui. Aí está aqui, ó. Não importa se clicamos no ícone ou se digitamos o nome do executável na linha de comando. Haverá um processo monitorando essa ação que você vai fazer. Então é como se tivesse um processo ali, ó, esperando você fazer alguma coisa, tá? E esse processo que está esperando você fazer alguma coisa vai ser responsável em criar o seu processo, o processo do teu programa, o processo para o executável que você está querendo ativar. Lembra que eu falei no início, no Linux todo processo tem um pai, né? Então é uma hierarquia, é uma árvore, né? De pai para filho, né? Então o processo que cria outro processo é chamado de pai e o criado de filho, tá? Então esse processo que está aqui, então vamos dizer que seja o processo da linha de comando, né? Que a gente chama de shell, né? Aquele programinha onde você fica com a telinha preta e você digita o comando, né? Então aquele é o shell. Aí tem vários shell, tá? Mas é um shell, genericamente. Então o shell vai ser o pai. Então você escreveu o nome do programa, então vai ser o shell que vai criar o processo para aquele programinha que você digitou o nome dele. Tá? Já estava escrito aqui. No caso de você clicar um ícone, né, aí não é mais o shell que está na jogada, aí é um outro cara que tem um nome, sei lá qual, né, que é o que está associado à interface gráfica do Linux ali que você está usando. Né? Então essa pode ser do GNOME, pode ser KDE Plasma, XFCE, sei lá mais quais. Beleza? Aí esses caras que vão ser os pais. Né? Bom, então vamos aqui considerar que você digitou um comando na linha de comando. Né? Então o pai do seu executável vai ser o shell. O que esse shell vai fazer? Ele vai fazer uma chamada ao sistema operacional para que ele crie um processo exatamente igual a ele. Ele vai pedir para o sistema operacional me clona, faz uma clonagem minha. Aí o sistema operacional vai fazer uma clonagem dele. Vai criar um outro processo igualzinho a ele, com a mesma região de memória, com as mesmas instruções, com os mesmos dados, com o mesmo monte de coisa. Tem algumas coisas que são diferentes, tá? Mas não vem ao caso agora. Mas uma coisa que é diferente, que precisa de falar que agora é diferente, é que esse novo processo, embora ele seja todo igual ao pai, né? Então o filho é uma cópia do pai, é um clone do pai, mas o PID dele é diferente. Agora ele tem cada processo tem o seu próprio PID, não há uma repetição disso aí, tá? Então a chamada ao sistema que faz esse clone tem outras, tá? Mas o que a gente vai usar o mais comum é usar o fork. Bom, professor, mas fork não é garfo?
né? Em inglês, né? Mas sei lá por quê, tá? Eu não sei, é coisa de americano, de inglês, sei lá. Então o nome dessa função é o fork. Então o shell faz um fork e cria um cara igualzinho a ele, tá? Pô, mas qual é a graça de criar um cara igual a ele? Pô, já está ali executando o shell, vai ter outro shell? Não. Ele simplesmente ele vai usar a estrutura do clone e depois ele vai modificar para o programa que ele quer, tá? Aí vem a segunda parte, né? Após a criação do processo via o fork, pai e filho continuam em execução, ambos contendo as instruções do shell, tá? Uma lógicazinha simples permite que o processo pai saiba que aquele clone é o pai e que aquele outro clone é o filho, tá? Então a gente consegue descobrir isso testando lá o PID. Então, após detectar que o filho é o filho, né? O shell, o shell filho, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse cara aqui, ó. Então tem uma classe de funções chamada exec, então tem várias variações, né? Então ele vai chamar essa exec. O que esse exec faz? Esse exec, junto com o loader e junto com as informações do executável, né? Aquelas informações que estão lá no ELF, né? Esses caras vão ser responsáveis em tirar os valores que estavam no filho, né? Vão utilizar a mesma estrutura, eles vão usar o mesmo corpo que foi criado, né? Então eles vão usar aquele corpo que o shell criou, né? Aquele clone que o shell criou. Eles vão usar aquele corpo, mas vão tirar a alma daquele corpo e colocar outra, né? Quem vai fazer isso é o exec. O que é a alma? A alma é toda a estrutura, todo o layout de memória, né? E todas as instruções e tudo aquilo que o processo, que o arquivo executável necessita para funcionar, né? Então ele está tirando ele está usando o clone como se fosse uma casca, é um corpo para colocar uma nova alma. Uma nova alma seria novas instruções e novas regiões de memória. Então vão ter ajustes no tamanho, vão ter ajustes no layout da memória, tá? É isso. Então o fork clona e o exec substitui pelo programa que você quer executar. Então o Linux faz isso tem vários motivos, né? Um deles é eficiência, né? Economizar tempo, porque construir um processo é uma coisa complicada, porque são várias estruturas de dados envolvidas. Então uma ideia copia uma coisa igual a mim e depois a gente substitui por outros valores, que fica uma maneira mais fácil do que criar um processo do zero. Tá? Então essa é a técnica que o Linux usa. Tá? Tem outros motivos que eu não sei qual mas tem outros motivos. Tá? Então aqui, olha, por exemplo, está aqui mostrando uma ideiazinha, né, de que acontece. Então aqui, ó, quando o pai ele faz assim, ó, vai chamar o fork, né? Então ele cria uma variável inteira, que na verdade é uma variável inteira, tá? Mas normalmente quando você cria realmente, na verdade, você faz o fork, você usa um tipo de dados específico, tá? Mas que na verdade é o inteiro mesmo, mas tem um tipo de dados lá mais para frente a gente vê, tá? Então o fork, depois que ele atua, né? É executado o fork, ele retorna um valor inteiro. Esse valor inteiro pode ser
o PID do filho, então ele vai retornar para o pai o número do filho, a identificação do filho. Se tudo deu certo, ele devolve a identificação do filho. Se não der certo, ocorreu algum erro, ele retorna -1. Tá? E o filho recebe o valor 0. Né? Isso aqui também, porque imagina, ó, teve o fork, aí teve 2 programas que estão sendo executados, são iguais, a execução deles vai continuar exatamente a partir da instrução seguinte que tem aqui, ó. Né? Então, né, no teu programa tem essa instrução que é o fork, mas aqui para baixo continua o programa em execução. Para os dois, pai e filho, tem as mesmas instruções aqui embaixo, então vai continuar a partir daqui, tanto do pai quanto do filho, tá? Se estiverem executando em multiprocessador, cada um num processador, mas se é um processador só, vai ser num dado instante, o pai vai continuar, né, a partir daqui da instrução aqui de baixo, e o filho também vai continuar a partir da instrução daqui de baixo, tá? Só que para o pai vai retornar o número do filho. E para o filho vai retornar o 0. Assim ele sabe, ó. Ah, eu sou o pai porque eu estou recebendo o PID do filho. Ah, eu sou o filho porque eu estou recebendo 0. Tá? Então isso permite distinguir pai e filho, possibilitando atribuir tarefas distintas para cada um. Então a partir daqui, ó, eu testo se eu sou pai ou sou filho. Se eu for filho, eu vou fazer uma instruçãozinha diferente. Se eu for pai, eu faço outra instruçãozinha. Tá? Então, no caso aqui, ó, se eu for pai, eu não faço porcaria nenhuma. Aí, se eu for filho, eu vou executar a instrução exec, né? A função exec. Para fazer o quê? Para carregar o programa que eu desejo para o meu corpinho clonado. Então tá aqui, ó. Então aqui é a mesma coisa que estava ali, mas tá vendo, ó? Isso aqui é um tipo, né? É um tipo pré-definido, né? É um inteiro, só que ele é voltado para criar PID. Então ele é como se fosse PID tipo, né? O PID type. Então aqui ele está criando um clone, né? Usando essa coisa aqui. Aí tem aqui, ó, se o PID for menor que 0, aí teve erro. Aí você faz um tratamento de erro. Tá? Se não for -1, não for negativo, mas for igual a 0, então aqui é filho. Então aqui vai executar coisas para o filho. O que o filho quer? O filho quer copiar um outro programa dentro dele, que vai usar o exec. Professor, mas aí é exec LP. É uma variação. Aqui exec é uma família, então tem vários, né? Esse exec pode falhar também, então também pode ter aqui um teste para ver se o exec falhou, e se falhou, termina e avisa que teve uma falha na saída. Tá? Então esse exit failure é uma macro também, tá? Isso aqui está definido em algum lugar. Tá? Bom, se não é negativo, não é 0, então é um outro valor. Esse outro valor é o PID do filho. Aí aqui, esse aqui é o pai. Aí o que o pai vai fazer? O pai pode ficar aguardando o filho terminar. Né? No caso é o que o Shell ia fazer. Vou aguardar o cara terminar. Quando terminar, eu fico livre para o próximo comando. Né? Então, normalmente o pai vai ter esse tipo de informação, de função aqui que ele vai chamar, ó, o wait PID. Então ele está... Porque como o pai pode criar vários filhos, né? Então ele vai fazer, não, eu quero esperar, eu quero ficar esperando até esse meu filho com esse número PID, ele terminar. Quando terminar, eu termino. Enquanto ele não terminar, eu fico esperando. Ou eu termino, ou posso fazer outra coisa, que no caso ele só vai ficar esperando, aí pronto, terminou. Né? Porque quando o filho termina, o sistema operacional manda um sinal para o pai. Aí, ó, sistema operacional, teu filho terminou.
aí ele vai fazer alguma coisa. Tá? Aqui no caso ele só está esperando e termina. Então agora aqui no diagraminha de blocos é a mesma coisa, o fork. Então aqui está o processo original, né? Aí ele faz um fork, né? Aí vai ter agora, depois do fork, tem duas execuções, né? Uma execução que é o pai e outra execução que é o filho. Para o pai, o fork vai retornar o P&D desse cara aqui, né? E para esse cara aqui, o fork vai ter retornar o zero, tá? Então essa distinção permite que você faça coisas diferentes para cada um. A partir daqui, desse instante do fork, né? Então aqui você tem um conjunto de instruções. Até aqui era o processo, um só. Aí a partir daqui ele vira dois, né? E esses dois eles vai ter a mesma quantidade, as mesmas instruções. Quer dizer, eles são iguais. Então, como que eu vou descobrir? Bom, eu testo o retorno que o fork deu. Se o fork retornar zero, então eu vou fazer essas instruções aqui. E se o fork retornar um número positivo, eu faço essas outras instruções aqui. Isso aqui você fez no teu programa. Você fez o teu programa e já sai. Aí você faz o teste e já coloca as instruções que você quer aqui. E se for e o resultado do teste for outra coisa, você já tem também colocado as instruções que você quer aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, um programinha, um Hello World, só que usando fork, tá? Uma das coisas que você vai precisar incluir no cabeçalho, né, um header file aqui, é porque essas fork e exec estão na biblioteca padrão do Unix, tá? Então você tem esse unistandard.h, você tem que incluir aqui, tá? Então tá aqui a int main, aí fez o fork e depois do fork você botou um printf hello world. Você nem distinguiu quem é o pai e quem é o filho. Você simplesmente fez o fork que se dane, você não quer saber quem é o pai ou quem é o filho. Aí o que vai resultar disso? Os dois caras, né, tanto o pai quanto o filho, vão apresentar o hello world na tela. Então esse aqui pode ser o pai, apresenta o hello world, esse aqui pode ser o filho. Não obrigatoriamente o primeiro é do pai e o segundo é do filho, tá? Lembra que a gente está num sistema multitarefa e tem um escalonador trabalhando e ele vai escolhendo quem está pronto primeiro, quem está na fila primeiro, papai. Pode ser qualquer um, tá? Então aqui colocando... Vai terminar a aula aqui já, tá? Eu sei que já ficou muito tempo, desculpe, tá? Então aqui só você fazendo aqui, lembra que a gente já utilizou isso aqui? Esse comandinho do Linux, desculpe, que é o S3. O que o S3 faz? O S3 ele rastreia as chamadas às funções que você faz. Então lembra que a gente fez um programinha em algum momento, a gente fez o programinha nada, que era um programinha que não fazia nada, né? E a gente queria... Não fazia nada, né? É isso mesmo, não fazia absolutamente nada. Mas olha a primeira coisa, a primeira informação que tem aqui de chamada ao sistema que tem nesse programa. Um exec. Ah, mas esse exec não tem problema, é da família exec. Então o que ele está chamando? Olha aqui, ó, olha o que tem aqui dentro. Ó. Ele está chamando o nada. Está chamando exec v1 para quê? Para colocar o nada no corpo do clone que o shell fez. Então, aqui, antes daqui, né, quando você aqui para cima, né, antes desse programa executar, você digitou o comandinho na tela preta do Linux, lá no shell do Linux. O shell do Linux criou o clone, né? E aí o pai é o shell e o filho também era o shell. Só que aí o filho, né,
soube que ele era o filho, porque ele fez o teste, e aí o filho fez o exec-ve. Aí o exec-ve vai fazer o quê? Vai pegar o conteúdo do nada, 32, né, que é o programinha que você escreveu, e vai colocar no corpo do clone que foi feito pelo shell, né? E aí tem aqui, ó, aí aqui você vai ver que tem várias chamadas ao sistema que tem a ver com mapeamento de memória, que tem com manipulação de memória. Por quê? Está ajustando o corpo, que antes era o corpo do clone, né? O corpo do clone ele tinha um tamanho que era específico, né? Tinha uma estrutura que era específica para o shell. Só que agora você quer uma estrutura específica para o seu programinha nada. Então aqui vai ter vários mapeamentos modificando essas coisas, essas regiões de memória. Tá? É só isso. Essa foi uma curiosidade. Essa aula de hoje a gente apresentou o processo, o que é um processo. Além de apresentar o que é um processo, também disse que um processo pode ser criado e ele é criado através de clonagem, usando no Linux, né? Usando uma função chamada fork e depois a função exec para modificar a estrutura desse clone com o programa que você quer executar. Beleza? Então, o aspecto geral de o que é um processo e como um programa executável se transforma num processo. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Obrigado por ter assistido.